Então, as nossas boas-vindas a todos e os nossos parabéns por estarmos escolhendo passarmos juntos pelas dificuldades da pandemia. 1 mais 1 é sempre mais que 2, dizia Beto Guedes. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se juntar o bicho foge. Então estamos aqui e estaremos aqui cada vez mais unidos. Por exemplo, na próxima quinta-feira, nós continuaremos esse nosso estudo, mas agora sob o formato de um curso Aprendizes do Evangelho, lá na página do Semente de Luz, SEB, com C, SEB de Centro Espírita Beneficente, Semente de Luz, aqui no Facebook mesmo. Nós faremos um estudo capítulo a capítulo, da introdução até as preces do Evangelho segundo o Espiritismo. E você é o nosso convidado especial para que essa união forjada durante todo esse tempo de pandemia continue, se fortaleça e se solidifique ainda mais. Esse é o nosso convite. Esteja conosco, chame os amigos, vamos passar as dores com Jesus. Não há nada mais importante, mais acalentador para a nossa alma. Hoje, para darmos conta desse exercício que nós nos propomos, precisamos começar com a boa sintonização, com a oração. Façamos a sintonização abrindo nossas almas para os nossos anjos de guarda, nossos espíritos familiares, que estão conosco essa vida toda e que estão conosco especialmente agora, porque se a gente quer saber com que espíritos estamos sendo rodeados, basta examinarmos nossa sintonia. É uma adaptação do ditado muito conhecido: diga-me o que pensas e o que sentes, e eu te direi com quem andas, e eu te direi quem és. É examinando, observando os nossos pensamentos e a nossa atitude, que nós saberemos que vida estamos levando, que companhia estamos atraindo. Por isso, Jesus nos ensinou a vigiar e orar, para que a gente preste atenção na nossa sintonia e melhore, amplie e expanda essa sintonia em atração, em convite a melhores e mais puros amigos espirituais. Que assim seja hoje, que assim seja durante essa semana, que assim seja sempre na vida de cada um de nós. Não é mesmo? Muito bom. Hoje, abrindo ainda, por assim dizer, ao acaso, o nosso exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, que vocês veem aí, já bem surradinho, porque a gente tem usado, graças a Deus, bastante. Nós abrimos lá na parte final, no capítulo 28, que é Coletânea de Preces Espíritas. E aqui ele fala da prece pelos outros, por alguém que esteja em aflição. É uma prece que foi cunhada, que foi formada para nós proferirmos para alguém que esteja em aflição. Então aproveite agora, meu amigo, minha amiga, e lembre-se, pense, sinta no seu coração um conhecido, um amigo, e através dele pense em todos os sofredores da terra. Então, esse nosso momento nós hoje começaremos com uma prestação de serviço, imaginando o nosso centro cardíaco e se expandindo e produzindo luz, uma luz intensa, uma luz quente,
que aumente, aumente, aumente até transbordar de nós mesmos, e tão abundante que no transbordamento de nós mesmos, inunde a nossa casa, inunde aqueles que estão à nossa volta, inunde o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o nosso planeta, transbordando e inundando de amor, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, com seres do alto e de baixo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, o pão da matéria e o pão do Espírito. Perdoa, Pai, as nossas ofensas da mesma forma, com a mesma intensidade que nós mesmos temos perdoado as ofensas que os outros têm feito conosco. Não nos deixes, meu Deus, cairmos novamente em erros, em tentações, em equívocos, e assim livre-nos dos males que são nada mais, nada menos do que a consequência desses equívocos. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom. A nossa oração hoje, que inunda a nossa casa, o nosso ser, o nosso país e o nosso planeta, a nossa humanidade toda, foi por todos os sofredores, todos aqueles que sofrem, e ela vai reforçada por essa conversa com Deus que Kardec propõe por alguém que esteja em aflição. E ele diz assim, lá no item 42 do capítulo 28. Se é do interesse do aflito que sua prova siga o seu curso, ela não será abreviada pelo nosso pedido. Olha que coisa interessante que Kardec nos ensina aqui. Que se é do interesse daquele que sofre passar por aquele sofrimento, o sofrimento não passará porque nós pedimos. Ela não será abreviada pelo nosso pedido, mas seria ato de impiedade desencorajar-se porque o pedido não foi atendido. Aliás, na falta de cessação da prova, pode-se esperar obter qualquer outra consolação que modere a sua amargura. O que é verdadeiramente útil para aquele que sofre é a coragem e a resignação, sem as quais o que suporta é sem proveito para ele, porque será obrigado a recomeçar a prova. É, pois, para essa finalidade que é preciso, sobretudo, dirigir seus esforços, seja em apelando aos bons espíritos em sua ajuda, seja em reerguendo por si mesmo o moral do aflito, por conselhos e encorajamentos. Seja, enfim, em o assistindo materialmente, se for possível. A prece, nesse caso, pode, e por outro lado, ter um efeito direto, dirigindo sobre a pessoa uma corrente fluídica para fortalecer o seu moral. Olha que lições preciosas tem aqui, a gente já volta a essas lições de Kardec. Nós todos, quase sempre, quando sofremos nós mesmos, nós nos preenchemos de coragem e enfrentamos as dores. Por que nós temos tanta coragem naquelas dores que nós sofremos e às vezes nos falta essa coragem para acompanhar a dor daqueles que nos cercam? Você já reparou isso? É muito comum
que nós enfrentemos com mais decisão as nossas dores, mas fraquejemos diante da dor daqueles a quem nós amamos. Por que isso? Porque uma mãe aceita melhor o sofrimento que ela sofre, mas aceita com dificuldade o sofrimento de um filho. Porque um esposo enfrenta as suas dificuldades com muito mais coragem do que acompanha o sofrimento da sua esposa e assim vice-versa. É interessante entender isso. Acontece, minha gente, que as provas, boa parte das provas, das dores que nós enfrentamos, provém de decisões passadas. Isso nós já entendemos, nós que somos estudiosos da lei de causa e efeito, da lei da reencarnação, não é mesmo? E quando nós renascemos aparentemente esquecidos de tudo que fizemos de errado. Por que só aparentemente? Porque a mente humana não é apenas provida do consciente. Nós também temos o inconsciente, e no inconsciente é que residem todas as nossas memórias passadas. Isso quer dizer o quê? É por isso que às vezes emerge do nada uma lembrança de outra vida, no sono ou na vigília. É por isso que vem as antipatias gratuitas, por ver uma pessoa pela primeira vez, sem ela ter feito nada, sem ela ter dito nada, e a gente já não vai com a cara. Ou o contrário, sem nunca ter visto uma pessoa e a gente já simpatiza. Por quê? O inconsciente, puxado por um gancho proveniente de um fato concreto gerador qualquer, no caso, a visão de uma pessoa com a qual nós já convivemos em outras vidas, traz de lá do fundo, traz desse inconsciente algo dessa memória passada, algo que lhe diz: essa pessoa é de confiança, se aproxime dela. Ou o contrário, essa pessoa não é de confiança, fuja dela. É o nosso inconsciente trazendo memórias passadas para a vida atual. E é esse inconsciente que nos acalenta, que nos consola, que nos explica as nossas próprias dores. O nosso inconsciente diz para nós que, mesmo sem sabermos exatamente porquê, cada uma de nossas dores tem uma razão justa, uma razão boa. Como aquela mãe que diz para o filho, quando lhe dá um remédio amargo, por exemplo, aqueles para febre, né? Aquelas gotinhas amarelas, tão amargas, olha firme para o filho e às vezes não precisa nem falar para dizer: engole, que é para o teu bem. Pois essa mãe existe dentro de nós. O nosso inconsciente, sem precisar lembrar em detalhes os nossos erros de vida passadas, ele nos diz, diante das nossas dores: engole, que é para o teu bem. E disso vem uma coragem, vem uma lucidez, vem uma força para nós enfrentarmos nossos problemas fundamental. Já com relação à dor de um filho, já com relação à dor de um animal de estimação, já com relação à dor de um parente que nós estamos acompanhando, esse consolo, essa coragem, essa certeza não vem do inconsciente. Não tem essa possibilidade. Vem dos nossos protetores, do nosso anjo de guarda, que durante o sono nos explica alguma coisa, se isso vier em nosso benefício.
mas o nosso inconsciente, ele traz a carga, ele traz a vivência, ele traz a memória dos fatos ocorridos conosco. Raras vezes dos fatos ocorridos com outros. E por isso, nós nos revoltamos com a dor que acontece à nossa volta. Nós brigamos com a vida, nós atacamos os fatos. E isso nos faz, ao invés de bombeiros diante do incêndio, nos faz incendiários. Porque o pensamento é um combustível poderoso, é um balde poderoso. Se ele trabalha em aceitação, ele será um balde de água no incêndio. Vai ajudar a amenizar as dores, a apagar os problemas. Mas se ele for um balde de revolta, se o sentimento for de inconformismo, ele será um balde de gasolina no incêndio. E é assim que nós, quando revoltados, quando inconformados, acompanhamos um ente querido que sofre, nós vamos multiplicar a dor dele. Isso é realmente bastante difícil para a pessoa que já precisa de ajuda e que não vai encontrar em nós, pela revolta, o consolo, mas vai encontrar o aumento do problema, porque a revolta só aumenta o problema. Assim como a aceitação diminui e dá coragem, a revolta aumenta e piora as dores. Não é verdade? Então vamos analisar agora toda a orientação de Kardec para nós, quando pedirmos pelas pessoas que sofrem à nossa volta. É extremamente importante que nós possamos fazer esse exercício e entender, junto com essa alma de tanta luz que é Allan Kardec, como melhorar a nossa prece, como melhorar o nosso pensamento, o nosso sentimento, como melhorar a assistência que nós prestamos àqueles que padecem à nossa volta. Todos nós, pelo pensamento ou fisicamente, estamos ao lado de pessoas sofredoras. E será que nós estamos sendo bombeiros ou incendiários? Diante da possibilidade de estarmos piorando a situação deles, inclusive dos falecidos, porque o inconformismo e a revolta também vai piorar a situação dos nossos falecidos, nós precisamos rever e estudar qual tem sido nossa atitude diante da dor alheia. E aqui Kardec nos ajuda demais nesse sentido. Em primeiro lugar, ressaltando aquilo que nós já pontuamos, mas vamos falar novamente pela importância. Se é do interesse do aflito que sua prova siga seu curso, ela não será abreviada pelo nosso pedido. Notem, meus amigos, não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, diz o ditado oriental. Jesus nos diz que todos os fios das nossas cabeças estão contados. Ou seja, tudo que uma pessoa sofre, absolutamente tudo que qualquer sofredor da terra atravessa, é para o seu bem. E aí, como pode ser a nossa postura diante disso? Ora, se você entra num hospital e sabe que um parente seu está sendo operado naquela hora, você por acaso invadiria a sala de cirurgia? Gritaria com o cirurgião? Brigaria com quem está cortando o seu ente querido? Claro que não. Isso decididamente pioraria em muito a situação do doente. Vamos para outro
outra metáfora. Se você percebe que o seu filho, ou um amor muito grande seu, está com muita dificuldade para fazer uma lição, você dá a resposta para ele? Você resolve o problema? Você resolve o exercício para o seu filho? Claro que não. Porque isso só aumentaria a dificuldade, aumentaria a ignorância dele. O que você faria no hospital ou na escola por seu filho, por seu ente querido? Você emitiria os melhores pensamentos para ele bem enfrentar a sua cirurgia e para aqueles profissionais de enfermagem, de anestesia, para os médicos, todos terem as melhores condições mentais e espirituais para procederem o seu trabalho, não é mesmo? Claro. E a mesma coisa nós faremos para os nossos filhos com dificuldades em fazer lições. Mas para isso, nós precisamos alimentar em nós a certeza de que todo sofredor está passando pelo melhor, pelo mais necessário para ele naquele momento de sua vida. Então, meus amigos, a primeira lição, a primeira ferramenta fundamental para aquele que quer ajudar uma outra pessoa que sofre, é a fé. Já não a fé dogmática, a fé ritualística, mas a fé raciocinada. A fé que entende a lei de causa e efeito e que traz para aquela situação essa certeza, essa segurança, essa confiança com os amigos espirituais, com Jesus e com Deus, de que o que ele está vivendo é exatamente o que ele mais precisa. É a cirurgia necessária, é a lição fundamental. Então, eis a primeira ferramenta fundamental para nós examinarmos, para analisarmos se estamos realmente ajudando os sofredores à nossa volta. Continua Kardec, mas seria ato de impiedade desencorajar-se porque o pedido não foi atendido. Então, às vezes nós oramos, às vezes nós apoiamos e não vemos progresso. Não vemos uma melhoria na pessoa necessitada. O que fazer? Como enfrentar essa situação? Tenhamos a certeza que se nós estivermos imbuídos do melhor pensamento, de aceitação, de fé, de amor, e a outra pessoa também estiver estimulada nesses mesmos sentimentos, o essencial não será a melhoria física, porque já estará ocorrendo a melhoria espiritual, que é muito mais importante do que a física. Ora, gente, todos os que nascem sabem que morrerão. E a maioria das mortes se apresenta mediante sofrimentos. Mas nem todos os que vivem e sofrem lograrão a melhoria espiritual, apenas os que sofrerem em aceitação. Então, nutramos a nossa fé e trabalhemos a nossa aceitação. A fé como condutora da alma para a aceitação. Se nós confiamos no médico, se nós confiamos no hospital, aceitamos e fortalecemos a ação de cura que está sendo feita. Se confiamos na professora dos nossos filhos, na escola dos nossos filhos, a mesma coisa. Não interferiremos, não boicotaremos, ao contrário, o estimularemos e apoiaremos a ação da escola. Não é isso? Muito bem. Aliás, na falta de cessação da prova, pode-se esperar, diz Kardec aqui, obter qualquer outra consolação que modere a sua amargura. Então, os nossos sofredores
podem continuar com as mesmas dores, com a mesma doença, e até do ponto de vista físico, podem piorar e até falecer nas suas doenças, porque isso vai acontecer um dia. Mas tenhamos a certeza de que a nossa presença, se for imbuída dessas duas ferramentas, a fé e a aceitação, exemplificando e estimulando para os sofredores também a sua própria fé e a sua própria aceitação, uma nova realidade espiritual brotará e emergirá do fundo deles, assim como do nosso próprio fundo. E essas dores serão muito terapêuticas, muito didáticas, muito transformadoras, como elas vieram para ser, não é? O que é verdadeiramente útil para aquele que sofre é a coragem e a resignação. Coragem, nós já dissemos bastante, ela vem dessa certeza da perfeita justiça de todo o sofrimento que acontece no universo. E a resignação, ela vem do entendimento. Ressignificar. Resignar é ressignificar. E para nós ressignificarmos as dores, deixarmos de brigarmos com as dificuldades, nós precisamos do entendimento. Nós precisamos estudar a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Como é que muitas das dores de hoje vêm como reações às nossas ações passadas. E assim nós entenderemos claramente o mecanismo didático e terapêutico de cada uma dessas dores. Resignação só virá da ressignificação, e a ressignificação só virá do entendimento das leis de Deus. Estude todas essas leis, no Espiritismo ou fora dele, porque o Espiritismo não é o proprietário da lei de causa e efeito, não é o inventor da reencarnação. Essas certezas já existem há muito tempo, particularmente no Oriente. Então, adquiramos essa capacidade, começando com a fé, continuando com a aceitação e ganhando o entendimento necessário à ressignificação, à resignação, sem as quais o que suporta é sem proveito para ele, porque será obrigado a recomeçar a prova. Assim como numa escola, meus amigos, minhas amigas, o que acontece com o aluno que não aprende? Repete. E o que há de mais desesperador para quem sofre? Saber que vai sofrer de novo, e de novo, e de novo, e todos nós aqui na Terra tenhamos essa certeza. Já sofremos várias vezes as dores que agora padecemos. E só estamos sofrendo novamente porque não aprendemos, e não aprendemos repetimos. E repetiremos até aprendermos, até ressignificarmos, até compreendermos a ação de Deus funcionando através de leis perenes, eternas, amorosas e imutáveis. Por isso é tão importante o estudo espiritual. Não é? É, pois, para essa finalidade que é preciso, sobretudo, dirigir os seus esforços lá quando estiver ajudando alguém que padece sofrimentos. Seja em apelando aos bons espíritos à sua ajuda, seja em reerguendo por si mesmo o moral por conselhos e encorajamentos. Mas não da boca para fora. O conselho e o encorajamento, ele é mais efetivo quanto mais verdadeiro for para aquele que o está colocando. Se for apenas da boca para fora, tudo vai passar, você vai sair dessa. Quem sabe se tudo vai passar? Quem sabe se aquele dolorido, se aquele doente vai sair dessa? Mas sim, nós precisamos desenvolver dentro de nós
a certeza de que cada uma daquelas dores é a melhor experiência para aquela pessoa viver frente aos seus equívocos passados. Não é punição de Deus, mas é um remédio, é uma lição preciosa, não é? Então, a nossa ajuda, a nossa oração, a nossa ação deve ser reerguendo o moral do aflito por conselhos e encorajamentos verdadeiros, sinceros, autênticos, assistindo materialmente, se for possível, aquela pessoa, dando a mão, dando o braço, ajudando numa alimentação, ajudando num vestuário, apoiando da forma que for possível, seja dirigindo através da prece a corrente fluídica de amor dos médicos do espaço, do anjo de guarda daquela pessoa, do espírito familiar daquela pessoa, todos num trabalho de equipe para amenizar as dores, para aumentar a lucidez da pessoa e a confiança de que realmente não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Graças a Deus, meus amigos, esse é um pensamento que talvez sirva nesse momento, porque quem de nós não está acompanhando, sabendo ou podendo ajudar de alguma forma alguém das suas relações que sofre, não é mesmo? Jesus, esse que está aqui conosco, aqui atrás, sofreu inclusive por isso, para mais do que falar, exemplificar como podemos e devemos atravessar as dores. Em nenhum momento ele se rebelou contra os milhares que ele tinha ajudado e que não vieram em praça pública para escolher, para falar o seu nome, escolhendo-o para não ser executado na disputa com Barrabás. Ele não ergueu a sua voz para falar contra os seus próprios irmãos e discípulos, nenhum dos quais veio testemunhar no seu julgamento. Se o pior deles o vendeu, o traiu, o melhor deles o negou 3 vezes. E Jesus não levantou uma palavra. Inçado por Pilatos a defender-se, ele sabia que de nada valeria e manteve o silêncio, porque o seu reino não era desse mundo. Carregou o seu madeiro no limite de suas forças até o alto do morro, até o alto do Gólgota, e ali viveu a amargura, o sofrimento, ali foi cravado, ali foi coroado com uma coroa de espinhos, e no último momento, num momento precioso em que ele faria a sua passagem para o plano espiritual, a sua última palavra foi de perdão, ensinando-nos a tornar leve os nossos corações no momento que sofremos, a compreender que o estágio dos outros só lhes permitiu fazerem o que fizeram. Disse Jesus do alto da cruz, olhando a multidão que o xingava, os discípulos que fugiram, os soldados que escarneciam dele. Disse o Mestre: perdoai-vos, Pai, eles não sabem o que fazem. E assim ele pôde passar ao plano espiritual tão leve e ainda mais amoroso do que para cá veio. Então, muito mais importante do que se agarrar à vida e garantir a sobrevida na terra, é cultivar os melhores sentimentos, rememorando a fé,
a aceitação, a resignação lúcida de quem conhece as leis de Deus, para que nós possamos sair dessa vida com mais fé, com mais aceitação e muito mais lucidez do que trazíamos quando para cá viemos. A vitória espiritual, a revivescência espiritual, muito mais importante do que o apego ao corpo, do que a garantia da vida, não é? Que assim seja. Muito bem, meus amigos, agora vamos ver as perguntas que os amigos nos trazem, as questões, as observações, os ensinamentos que uns trazem para os outros aqui e que só a internet nos permite fazer isso. Saudando Angelina, Janete, Isabel. Quem mais nós temos aqui? Jussara, Rita, Cláudia, Janete, vou repetir alguns nomes que a gente acaba não guardando. Andréia Guedert, Ana Maria Scorza, Ivone, Mônica da Silva, sempre lembrando de muitos necessitados, e hoje especialmente nós estimulamos que todos lembremos dos nossos aflitos. Sandra Regina Fernandes, a Angelina sempre lembrando de muitos amigos para os quais sempre pede vibrações. Roberta Emi também pedindo vibrações para os seus conhecidos. Rosa do Amaral, Suzana Sasaki, Maria Duarte Gênio, Janete, Eliana Chiodo. Não devemos pedir a diminuição das dores do outro, mas podemos pedir que a pessoa receba energia e força e sustentação para poder enfrentar suas dificuldades. Perfeito, não é? Muito legal. Rosa do Amaral diz: quando eu vejo ou me apresentam uma pessoa e eu não vou com a cara dela, pode crer que alguma coisa está errada. Alguma ela vai aprontar. Ou você a ela, porque nós, inconsciente do mecanismo das vidas sucessivas, a gente repete os erros e aprofunda as dívidas nas nossas relações. É isso mesmo, Rosa. Janete Gomes da Silva nos traz o quê? Luz para o pai de uma amiga que acabou de desencarnar, assim seja. Vamos ver o que mais. A Rosa dizendo que eu mudei de cenário. É isso mesmo, eu estou na casa da minha mãe, fazendo a minha parte nas nossas dificuldades familiares, mas não deixando de fazer a minha parte também aqui nesses nossos encontros. Deixa eu ver o que mais. A Rita de Cássia Monteiro dizendo: é tão dolorido ver uma pessoa sofrendo e não podermos ajudar. Pois é, minha amiga, mas pense no que nós falamos aqui hoje. Não só nós às vezes podemos ajudar pouco, como nem o pouco que nós podemos nós ajudamos, e com a nossa revolta, com a nossa não aceitação, nós aprofundamos as dores das pessoas. Não é uma tragédia isso, gente? Com a aceitação, com a compreensão, com a fé, com a resignação, nós multiplicamos o pouco que nós podemos ajudar e passamos as dificuldades junto com as outras pessoas, aprendendo e nos curando junto com ela, mas ajudando muito na amenização das suas dores e na potencialização dos seus aprendizados. Não é pouco, nós podemos muito. Precisa de atitude lúcida, não é? O que mais nós podemos trazer aqui? Qual é esse capítulo do Evangelho? Pergunta o Messias. Capítulo 28,
o item que nós lemos, capítulo 28 é o último capítulo, coletânea de preces espíritas. E no item 42 fala por alguém que esteja em aflição. Tá bom? Então nós aproveitamos a pergunta do amigo e terminamos com a oração que Kardec nos traz nesse item, prece pelos outros, subitem por alguém que esteja em aflição. O item 42 nós já estudamos, e no item 43 vem a prece, que nesse momento nós indicamos que você se ligue de coração a coração àquela pessoa que sofre. Pense nos seus sofredores, pense nas pessoas que você conhece que estão em dificuldade, seja por estarem doentes, seja por terem passado por doenças, seja por terem falecido. Que todos os nossos que sofreram e sofrem com dificuldades recebam agora, unidos com o nosso coração, as nossas melhores energias, a partir da seguinte prece: meu Deus, cuja bondade é infinita, dignai-vos abrandar a amargura da posição de fulano. No meu caso, da minha mãe e do meu irmão que está hospitalizado. Se isso for da vossa vontade, bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico assisti-los em suas aflições. Se no seu interesse elas não podem ser poupadas, fazei-os compreender que são necessárias ao seu adiantamento. Dai-lhes a confiança em Deus e no futuro, que as tornará menos amargas. Dai-lhes também a força de não sucumbir ao desespero, que lhes faria perder o seu fruto, o seu aprendizado, a sua cura profunda, e tornaria sua posição futura ainda mais penosa. Conduzi meu pensamento até eles e que ajude a sustentar a sua coragem. Graças a Deus, meus amigos, que nós hoje tenhamos mais do que feito uma live de estudo, prestado um serviço aos amigos espirituais, aos amigos que fizeram a passagem nessa pandemia, aos amigos que estão padecendo agora e também aos desconhecidos que estão sofrendo, que já faleceram, porque somos todos uma mesma humanidade, somos todos uma mesma família, como Jesus nos ensinou ao dizer Pai Nosso. Se Ele nos ensinou a dizer Pai Nosso, é porque somos uma mesma família, e nós reconhecemos sermos todos pintinhos sobre uma mesma galinha, frutos de uma mesma árvore, filhos de um mesmo Pai Nosso que está nos céus, e que Ele seja santificado. Santificado seja o seu nome de amor. Que esse amor de Deus venha a todas as criaturas da terra, do reino mineral, vegetal, animal, hominal e espiritual. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, o pão do Espírito e o pão da matéria, dai a todos nós, criaturas de Deus, hoje e sempre. Perdoa, Pai, os nossos equívocos, da mesma forma como nós perdoamos aqueles que têm se equivocado conosco. Não permitas, Pai, que nós erremos os mesmos erros e que recaiamos nas mesmas tentações. E assim livra-nos de termos que sofrer e ressofrer e repetir os mesmos sofrimentos até aprendermos. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meus amigos.
Até domingo, onde nós faremos uma live para estudar o alto amor, um tema básico, um alicerce para todas as nossas ações. Quem não se ama é incapaz de amar o próximo, quem não se ama não consegue amar a Deus, quem não se ama se boicota e é fonte dos seus maiores problemas. Amemo-nos. No domingo estaremos juntos para essa terapia. Um grande abraço a você, a todos os outros. Compartilhe essa live se você entender que ela pode ser útil a alguém. Ajude no milagre da multiplicação do amor. Que assim seja, graças a Deus.